Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando essa terça-feira e vamos direto para a história da thumb, né? O zagueirão Bastos Kisanga, angolano, vive grande momento, para muitos o melhor zagueiro em atividade no Brasil, colocaria como top 3 zagueiro, né? Vamos não ser tão clubistas assim, mas é fato que o Bastos realiza um 2024 excelente, surpreendendo a todos, né? Já que o início dele, vocês lembram, não foi nada bom, né? A reta final do Brasileirão do ano passado, acho que teve a ver com adaptação, teve a ver com o técnico anterior, né? Que não soube, né, dar essa tranquilidade que o Arthur Jorge tem dado ao Bastos para desenvolver o seu melhor futebol. Basta a gente lembrar, sem trocadilho, que a zaga lá no início do ano, né, que se imaginava seria Alexander Barbosa e Lucas Alter, né? Lucas Alter chegou ali como uma grande revelação do futebol brasileiro, jogador da base do Atlético Paranaense, com uma boa temporada no Goiás, né? Tendo inclusive marcado um gol contra a gente ano passado, e também o Alexander Barbosa com a bagagem, também sem trocadilho, do Libertad, né? Clube em que ele foi campeão lá no Paraguai. Experiência sul-americana, né? Mas o Bastos foi ali pelas beiradinhas, né, o angolano, e acabou se firmando como o grande jogador da zaga alvinegra, né? Eu diria que o Barbosa também hoje é o titular, né? Evidente, mas o Botafogo segue aí nessa luta aí para ter mais um zagueiro e dar uma tranquilidade ao seu torcedor. Mas vamos falar então de Bastos Kisanga, né? A Federação Angolana de Futebol fez contatos com o Botafogo para saber, né, como é que está o jogador, enfim, detalhes, e há uma boa chance dele ser convocado hoje, tá? Lembrando que Angola vai disputar agora na data FIFA a Copa das Nações Africanas. Tem o jogo contra Gana e depois contra o Sudão, esse jogo contra o Sudão em Angola, né, em Luanda, capital angolana. Então há uma boa chance aí de termos o quarto jogador botafoguense convocado nessa data FIFA. Lembrando que tivemos o Luiz Henrique convocado pelo Dorival para a seleção brasileira, o Savarino para a Venezuela e o Gatito Fernandes para o Paraguai. Então, uma boa sorte aí, será merecido, né, se isso se confirmar, né, um clamor do povo angolano de ter o Bastos jogando essas partidas, beleza? Então, já fui direto ao assunto da thumb, é isso aí. Não, tem muito mais notícia, galera. Vamos falar do Vitinho, né? Essa novela aí que está se arrastando e o Botafogo precisa apressar a sua decisão ali sobre o Vitinho. Claro que nem tudo está só nas mãos do Botafogo, mas a gente lembra que na próxima segunda-feira, ou seja, menos de uma semana, se encerra essa janela, né, para o Botafogo. Se o Botafogo quiser ter um lateral direito, mesmo um zagueiro, né, chegando aí para esse final de ano, o Botafogo precisa correr contra o tempo. O Vitinho, só relembrando, né, jogador de 25 anos, brasileiro, atua lá no Burnley da Inglaterra, e o Botafogo fez uma proposta, segundo o GE, de 8 milhões de euros, com mais um bônus de 2 milhões, portanto, 10 milhões de euros pelo jogador, e o Burnley quer mais, quer 12 milhões. É um valor bastante alto. Só para a gente contextualizar, o Matheus Martins, que foi aí a última grande contratação feita pelo Botafogo, é um atacante de 21 anos, ou seja, 4 anos mais novo, né? Fora que a gente sabe que atacante sempre é uma posição mais valorizada, né? E o Botafogo, para ter 90% dos direitos econômicos do Matheus, pagou 10 milhões de euros. Então, essa contraproposta aí, digamos, do Burnley parece realmente ser um valor muito alto. Pessoas de dentro do Botafogo consideram, né, algumas, né, que vale a pena chegar nesse valor de 12 milhões pelo Vitinho, que ele vai ser uma figura fundamental para o Botafogo nessa reta final aí de ano, né? Por mais que o Matheus Ponte esteja até dando conta do recado, seria realmente uma contratação fundamental o Vitinho. E já uma outra corrente dentro do fogão acha que realmente os ingleses estão viajando na maionese, é um valor muito alto para um lateral direito, né? E que o Botafogo não teria como depois recuperar esse valor
numa revenda do jogador, né? Eu até concordo com isso. Acho que o jogador vindo com 25 anos, ficando no Botafogo, digamos aí mais 1, 2 anos, dificilmente com 27 anos teria essa possibilidade de retornar para a Europa, por exemplo, né? Talvez para o mundo árabe, enfim. Então, mas seria aquele tipo de aquisição de ganho técnico, né? O Botafogo sabe que ganhar um Brasileirão ou até quem sabe ganhar uma Libertadores seria, né, representaria para os cofres do Alvinegro e para todo o projeto da SAF algo, né, que não tem preço, né? Então tá aí essa pequena decisão, né, pequena grande decisão que o Botafogo vai ter que fazer aí o mais rápido possível, né? O tempo, o relógio correndo contra, né? Quem defende justamente de que é um valor astronômico, né? Muito acima do que seria o valor do jogador, né? Pagar 12 milhões de euros, defende então o plano B, que no momento é o Ivan Ramírez do Libertad, né? Seria o Botafogo ir num jogador, enfim, experimentado, titular, inclusive da seleção paraguaia, né? E um investimento mais baixo, né, do que o Vitinho. Mas o Vitinho quer vir para o Botafogo, já acertou, né, as bases salariais com o Botafogo, tem o desejo de estar próximo também, quem sabe, né, do próprio Dorival, da seleção brasileira. Então o desenho é esse aí. Tomara que o Botafogo consiga, né, já que o Vitinho é o plano A, consiga esse acerto com o jogador, né? É a minha torcida, mas claro, a gente sabe também que 12 milhões de euros realmente é um valor bastante alto, né? Bastante alto. Pessoal, estava falando aqui dos jogos que faltam, né? Já estamos aí entrando praticamente em setembro, né? Mês de agosto acabando. O Botafogo enfrentou bem essa maratona de jogos e jogos duríssimos de agosto, né? Para a gente tirar um 10 aí, um 9,5, digamos, temos que vencer o Fortaleza no sábado, né? O jogo aí para terminar agosto aí por cima e o Botafogo recuperar a liderança do Brasileirão. Então é interessante a gente analisar que temos 14 jogos, né? Foi até bem frisado pelo Arthur Jorge, 14 jogos até o final do Brasileirão, né? Jogamos 24 rodadas, são 38 totais, portanto 14 jogos, e temos a possibilidade, queremos jogar mais 5 jogos, que são os 5 jogos da Liberta. Mas Carlos, número ímpar, né? Só lembrando que são 2 jogos de quartas de final, 2 de semifinal e um jogo único da final da Libertadores, tá? Vou falar daqui a pouco da possibilidade de mais jogos caso o Botafogo seja campeão da Libertadores, né? Temos que trabalhar, né? Sermos positivos, otimistas. Então daqui a pouco eu vou falar dessa possibilidade. Só fechar aqui a parte do mercado internacional, porque eu acabei de falar do Matheus Martins, que o Botafogo adquiriu recentemente, e ontem surgiu, né, o interesse, né, a sondagem do Al Hilal com relação ao jogador, né? O Botafogo não pretende negociá-lo, já digo logo para vocês se tranquilizarem, né? O Botafogo não tem intenção, e só para a gente lembrar que o Al Hilal, né, é o time que acabou de vender o Michael, né, para o Flamengo. Então procura um jogador para substituir o Michael. A equipe é dirigida pelo Jorge Jesus e tem no Neymar o seu grande astro, apesar do Neymar aí estar um bom tempo fora, se recuperando de lesão, né? E o Matheus Martins, ele, que eu falei, né, foi adquirido 90% do passe por 10 milhões de euros, ele tem uma multa rescisória para clubes de fora do Brasil bastante alta. Não que dinheiro seja problema para o Al Hilal, mas a princípio esse interesse do clube árabe, né, não preocupa, tá? Falando ainda de mercado, Gustavo Sauer já tinha informado para vocês que está indo para o Cuiabá. Aliás, foi oficializado lá na página do Dourado, né? O Gustavo Sauer, que ano passado teve emprestado no Rizespor da Turquia e veio agora, voltou para o Botafogo, não fazia parte dos planos do Arthur Jorge, ficou treinando em separado ali durante um tempo e agora vai para a equipe do Petit, né? Técnico português que conhece o jogador da época do Boa Vista, né? Então aí uma boa sorte aí para o Sauer, que fica lá no Cuiabá até dezembro, tá? O empréstimo dele é só até o final do ano. Galera, vou falar então aqui das datas, porque a FIFA
ainda não anunciou a questão da Copa Intercontinental de Clubes, né? A gente tem falado muito do Mundial da FIFA do ano que vem, que é aquele Mundial mega, né? Com 30 clubes, mas a gente precisa falar do Mundial de dezembro, né? Havia até uma possibilidade, né? Se falou, né? Do Fluminense, atual campeão da Libertadores, ser o representante, né, da Conmebol, pelo fato do calendário, né, não permitir, não dá tempo. Mas, pelo que foi publicado, tá, rolou um spoiler na página do Al Ain dos Emirados Árabes, daria tempo sim, mas seria em cima do laço. Pelo seguinte, final da Libertadores, dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Isso todo mundo está sabendo. Final do Campeonato Brasileiro, a última data é dia 8 de dezembro, tá? E segundo o Al Ain, no dia 11 de dezembro, tá? Campeão da Libertadores, então vamos dizer que o Botafogo enfrentaria o campeão lá da CONCACAF, né? O Pachuca do México, tá? Jogo em campo neutro, mas ainda não definido onde seria, tá? Então isso dia 11 de dezembro, tá? Depois, no dia 14 de dezembro, teríamos o vencedor entre Botafogo e Pachuca, né? O campeão da Libertadores, né? Tô botando um fogão, claro. Contra o vencedor dos seguintes confrontos, tá? Al Ain e Auckland City, da Nova Zelândia, e Al Ahly, o Al Ahly pegaria o vencedor de Al Ain e Auckland City. Então é uma tabela ali meio confusa, essa tabela, mas enfim, no dia 14 de dezembro faríamos o segundo jogo, né? Passando pelo Pachuca, o Botafogo pegaria um time vindo justamente do mundo árabe ou Oceania, no caso aí do Auckland City. Depois, no dia 18 de dezembro, passando por essa partida, a finalíssima, que já tem um clube garantido, que é o Real Madrid, né? Então seria a FIFA naquele projeto de ser bacana, ser legal com os europeus, né? Então dessa vez o Real Madrid não teria que passar por aquela semifinal, né? Iria direto para a final. Então esse seria a sequência de jogos do campeão da Libertadores, que claro, o Botafogo espera, né? Que seja ele, né? Esperamos todos que seja o Fogão. Então teria jogo dia 11 de dezembro, 14 de dezembro e 18 de dezembro. Então poderíamos chegar a 22 jogos na temporada, né? Tomara que isso aconteça. Claro que falta a FIFA confirmar, né, esse spoiler aí do Al Ain, e também a questão dos locais dos jogos, tá? O único jogo que parece que definido, tem um jogo no Cairo, né? Um jogo lá no Egito, mas o resto não está definido, enfim. Então, basicamente é isso. Beleza, pessoal? Galera, para a gente fechar o vídeo de hoje, o Textor publicou um longo texto, mais um longo texto aí dele, e eu acho que é interessante isso, porque o Textor, ele não deixa os assuntos passarem, né? Ele recentemente tem falado aí também de várias questões da Eagle, né? Questão lá da venda das ações do Crystal Palace, possível aquisição do Everton. Depois também ontem saiu a notícia da Eagle entrando para a Bolsa de Valores de Nova York, né? Os clubes todos que integram a Eagle, naturalmente o Fogão também, enfim. E agora o último texto dele, publicado, né, ontem à noite, diz respeito às matérias recentes que saíram, tanto no UOL como também o portal ICL, né, com uma narrativa, enfim, que ele já tinha até rebatido, né, uma campanha maliciosa de difamação contra o John Textor, né. Então, basicamente, o que o Textor explica nesse texto? Que ele, né, e a Eagle estão entrando, né, com processos, tanto na justiça brasileira como na justiça norte-americana, contra, né, no caso aí, o jornalista rubro-negro Lúcio de Castro, tá? E também alguns editoriais aí do UOL, né, que foram nessa mesma linha, né, de tentar falar do passado do Textor, né, de que ele tinha envolvimento com magnatas russos, enfim, tudo isso já foi negado pelo John Textor, né, dizendo que são, enfim, que são textos aí inverídicos, né,
E portanto já estão ocorrendo esses processos, né, por difamação e calúnia, e é perfeito. Eu acho que essa atuação aí do Textor é perfeita, porque inclusive ele alerta, né, jornalistas, influenciadores, mídias, quaisquer que sejam, que daqui para frente, se publicarem coisas que não são verdade, né, que são baseadas aí em simplesmente sentimentos clubísticos, né, serão rebatidos na justiça, né? O próprio, nesse texto aí é falado, né, o jornalista Lúcio de Castro, rubro-negro assumido, né, e que tem uma postura aí, talvez incomodado aí pelo o novo posicionamento do Botafogo, né, no futebol brasileiro, enfim, e sul-americano, incomodado, tem tentado esvaziar, enfim, tentando arranhar a imagem do John Textor, né, como homem de negócios, enfim, como empresário, né? Então essas pessoas não ficarão impunes daqui para frente, né? Como eu disse, serão processadas, até porque não tem como provar, né? Isso aí, tudo que foi falado são matérias muito rasas, né, sobre o John Textor, tentando justamente essa campanha, né, que já não é de hoje, contra o bilionário norte-americano, né? E obviamente é aquela questão toda que a gente tem falado aí nos últimos dias, né? O Botafogo, que esses jornalistas, torcedores, enfim, de outros clubes, né? Claro que não todos, né? Não quero generalizar, mas querem ver o Botafogo pobre coitado, querem ver o Botafogo com pires na mão, sem dinheiro, e o Botafogo hoje com dinheiro e batendo grandes equipes do futebol brasileiro, né, como fez agora na última semana, incomoda demais, né? Incomoda demais essa nova ordem do futebol brasileiro, com o Botafogo inserido ali no clubinho, né? No clubinho, top 3, digamos assim, junto com Palmeiras e Flamengo, incomoda muito a mídia, né? E a gente tem visto aí muitos programas de televisão, matérias, né, especialmente do UOL mesmo, tentando rebaixar o Textor, questionar a presença do Textor no Brasil, né? E realmente uma campanha difamatória, né? E o Textor não vai deixar barato, né? Agora é na justiça aí que tudo vai ser decidido. Então, acho que é importante, né, esse posicionamento do John Textor, até porque quem cala consente, né? Se ele ficasse ali simplesmente ouvindo, sem reagir, né, sem ter um posicionamento mais firme, essa turma ia cada vez mais ganhar força e adotar essa tática aí de desvalorizar a Eagle e, por consequência, também desvalorizar a SAF Botafogo. Então, importante aí esse posicionamento do John Textor. Galera, é isso por hoje, né? Claro que a gente está preocupado aí com a questão das janelas fechando. Tomara que o Botafogo, seja qual for a decisão, Ivan Ramírez, Vitinho, né? São os dois nomes aí principais na mesa. O Botafogo acerte o mais rápido possível, até mesmo para aproveitar essa data FIFA, né? Para trazer logo esses jogadores e se entrosarem, né? E zagueiro é aquela história, né? Deu uma paralisada, a princípio a questão lá do Jair dos Santos realmente não evoluiu, né? Mas temos também muita pressa aí para trazer também um zagueiro além de um lateral direito. Beleza? Galera, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, muito importante, né? Enfim, mostre o canal Botafogo Digital para amigos botafoguenses. Eu agradeço demais a força que vocês dão todos os dias aqui para mim. Tamo junto, aquele abraço, fogão para cima.